Topam? Eu vou pôr aqui um videozinho no YouTube. Eu vou fechar, a minha internet também instável, então eu vou fechar o microfone e a câmera aqui para passar direitinho, tá bom? Pesquisa publicada prova. Preferencialmente preto, pobre, prostituta para a polícia prender. Pare, pense. Por quê? Prossiga. Pelas periferias praticam perversidades, parceiros. PMs. Pelos palanques políticos prometem. Pura palhaçada. Proveito próprio. Praias, programas, piscinas, palmas. Pra periferia? Pânico, pólvora, pá. Primeira página. Preço pago. Pescoço, peito, pulmões perfurados. Parece pouco? Pedro Paulo. Profissão pedreiro. Passatempo predileto. Bandeiro, parceiro. Preso cortando o pau, passou pelos piores pesadelos. Presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos. Perdeu paciente, passado, presente, pais, parentes, principais pertences. PC, político privilegiado preso, parecia piada. Pagou propina pro plantão policial, passou pela porta principal. Passou parecer psicopata, pivô pra perseguição. Prefeitos populares portando pistolas, pronunciando palavrões. Promotores públicos pedindo prisões. Pecado, pena, prisão perpétua. Palavras pronunciadas pelo poeta periferia. Pelo presente pronunciamento pedimos punição para peixes pequenos, poderosos, pesos pesados. Pedimos principalmente paixão pela pátria prostituída pelos portugueses. Prevenir-se. Posição parcial poderá provocar protestos, paralisações, piquetes, pressão popular. Preocupados, promovemos passeadas pacíficas, palestras, panfletamos, passamos perseguições, perigos por praças, palcos. Protestávamos porque privatizaram portos, pedágios, proibido. Policiais petulantes pressionavam, pancadas, pauladas, pontapés. Pangarés pisoteando, postulavam prêmios, pura pilantragem. Padres, pastores, promovendo procissões, pedindo piedade e paciência com a população. Parábolas, profecias, prometiam pétalas, paraíso, predominou o predador. Paramos, pensamos profundamente. Por que pobre pesa plástico, papel, papelão pelo pingado, pela passagem, pelo pão? Por que proliferam pragas, pestes pelo país? Por que, presidente? Por quê? Predominou o predador. Por quê? Por quê? Conheciam? Sim. Sim. Não conhecia. É o Gog. Ele é um rapper de Brasília, tá? Essa música, na verdade, ela tem duas partes. A primeira parte dela foi feita de um disco que chama CPI da Favela. Vou pôr aí no chat.
É um disco de 1992, tá? Ele está na ativa ainda, ele é genial, genial. Aliás, o nome dele é Genivaldo Genial, né? O GOG. Bom, turma, por quê, né? Aí, vamos fazer uma coisa, vocês têm que fazer o que eu pedi, certo? Certo? Quem puder, abre a câmera. Pô, professora, que eu tô aqui, senão eu Não abria, faz juro pra você. mal, não faz mal, eu tô aqui, ó, com cara de Não, sono. professora, que você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Sem Sábado de manhã. problema, gente. Professora, você Olha, não tá nos melhores dias, eu vou não. dizer aqui, eu vou dizer uma coisa, hein? Só de vocês estarem aqui desde as 8 da manhã, nesse sábado chuvoso, vocês já são maravilhosos. Maravilhosos. Isso aí, abre a câmera, abre a câmera. Agora, para parar a vergonha e a timidez. Ah, não, reputação não. Não, Reputação, tá bom, vou fazer essa. não. Boa! Aê! Amei! Agora sim, ó, para quebrar o gelo, faz uma careta. Não. Faz uma careta. Agora abre o microfone e dá um grito. Fora, Claro! Palmeiras na semi. É Corinthians! Agora Motivos é o seguinte, para amar a aula de filosofia. por que vocês fizeram tudo isso? Pra se expressar? Relaxar? Sei lá, para acordar. A gente faz um monte de coisa sem pensar por quê, né? O porquê é a grande pergunta da filosofia, gente. A grande pergunta da filosofia. Olha só, vou falar um pouquinho da filosofia. Adorei ver vocês, já deixo meu sábado animadíssimo. Eu vou compartilhar um slide aqui para mostrar algumas coisas, tá? E é o seguinte, turma, tudo que a gente está usando na aula, tá? Vídeo, slide, isso vai tudo para o Classroom de vocês, tá? E eu vou colocar também uns textos complementares. Vou pôr um texto de um livro didático da Marilena Chauí, que chama Iniciação à Filosofia, que vai falar sobre a atitude filosófica de uma maneira geral. Então, vai trazer vários conceitos importantes. Tá? Então, a gente sempre vai soltar material para vocês. E lembrando que de sexta-feira, 19 horas, né? Então, temos aula esse sábado. Na sexta seguinte, a gente tem plantão, né? Plantão não, aula complementar, e estarei lá com vocês, ok? Então, todas as dúvidas, pode anotar, pode abrir o microfone e perguntar na aula também, à vontade, pode me interromper a hora que quiser, certo? Mas teremos essa aula também, a gente resolve exercícios, e a gente vai também fazer nas aulas complementares uns trabalhos interdisciplinares, no sentido da gente treinar a interpretação de texto, tanto na filosofia, na sociologia, como na língua portuguesa, como é que a gente usa isso para fazer redação, certo? Então, a gente vai misturar tudo para ficar tudo junto, igual a gente. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Pode rir, gente, pode rir. Pode rir, Gabi. Ô, professora, é porque eu tô com vergonha. Fica não, fica não, fica não. Tá vendo? Eu não tenho 10 anos. Olha só, aqui, gente. É Vou de falar uma coisa, hein? vocês. Não tem pergunta besta, não existe pergunta boba, ok? As dúvidas, elas são necessárias, certo? Certo. Vamos lá. Bom, falar um pouquinho aí, né, da filosofia de uma maneira geral. Eu peguei esse trecho aqui da Marilena Chauí. Marilena Chauí é uma filósofa brasileira, é uma professoraça, uma professora aí da USP, né? Ela já está aí perto de se aposentar, mas ela tem muitas obras publicadas sobre filosofia, escreve livro para ensino médio, enfim, é uma gênia. Né? E eu tirei esse trechinho aqui de um livro dela que chama Introdução à Filosofia, e ela diz o seguinte: há uma forma nova e inusitada de pensar, os gregos deram o nome de filosofia. Essa palavra, atribuída a Pitágoras de Samos,
que foi um pensador. Aliás, Pitágoras, vocês veem ele em matemática, né? Cateto, hipotenusa. É composta de filo, vinda de filia, que é amizade, né? E sofia, que é do grego, sabedoria. Então, filosofia, né? Amizade pela sabedoria, amor ao saber, tá? E Zófos, né? Filósofos, o sábio, tá? Na verdade, ela diz o seguinte, né? Na verdade, a palavra sofia carrega uma ambivalência, que se tornará bastante perceptível no decorrer da história da filosofia, pois tanto pode significar o saber, entendido como um conjunto sistemático e racional de conhecimento sobre o mundo e os homens, né? Zófos é aquele que conhece verdadeiramente a realidade, como pode significar sabedoria, entendida como disposição humana para uma vida virtuosa e feliz, né? E aí, nesse sentido, Zófos é aquele que sabe bem conduzir a sua vida ou bem praticar o bem, tá? E aí a gente vai, aí, ao longo das nossas aulas, discutir também, por exemplo, o que é esse conhecimento, né? O que é esse conhecimento? O que é conhecer? Né? A gente está produzindo conhecimento aqui, né? Um pedreiro que sobe um muro, sobe uma casa, mas de repente ele não teve a oportunidade de fazer uma faculdade de engenharia, ele tem um conhecimento? Né? Então, a gente vai discutir essas coisas. Isso, a gente vai discutir essas coisas, né? Eu, por exemplo, não consigo, acho que, colocar um tijolo em cima do outro ali, né? Então, a gente vai discutir essa questão aí do conhecimento, tá? Aí nas próximas aulas. Bom, nascimento da filosofia da maneira com que a gente entende. Remonta aí ao século V a.C., certo? Nas cidades-estados gregas, né? Então, principalmente a passagem do período arcaico para o período clássico da Grécia Antiga. Eles buscavam uma explicação sistemática, né, e racional do mundo, humanizando o conhecimento e rompendo com as explicações míticas. Ou seja, para se explicar o mundo de uma maneira mitológica, né? Por exemplo, os gregos explicavam a formação do relevo, né? As montanhas, tá? A Península Balcânica, ela tem uma região montanhosa e rochosa ao norte, né? Muitas ilhas, né? É uma região que está próxima a encontro de placas tectônicas, tem muitos terremotos, né? E aí, como é que eles explicavam o relevo, né? Antes de um pensamento racional? Eles explicavam através da titanomaquia, da guerra dos titãs com os deuses de segunda geração, né? Depois a gente brinca um pouquinho na mitologia, tá? E a ideia de que o conhecimento é humano, né? Foi trazendo isso. Então, eu, enquanto ser humano, posso produzir um conhecimento racional das coisas sem buscar só uma explicação divina, né? Então, é aí que surge um pouco a ideia da filosofia. A gente pega o primeiro grupo de filósofos, né, são chamados aí de pré-socráticos, tá? Então, aqui, eu coloquei esse mapinha aqui, ele não é um mapa cronológico, tá? Ele está misturando aqui 3 períodos da filosofia grega na antiguidade, tá? Então, os primeiros pensadores, né, que vão fazer essa passagem, primeiro dessa explicação mitológica para uma explicação racional, são esses chamados de pré-socráticos, né, que estão nessas cidades-estados aqui. Então, temos Empédocles, Zenon, Parmênides, Demócrito, Protágoras, Anaxágoras, Pitágoras, Heráclito, Tales, né, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, entre outros. Sem estresse com nomes, tá, gente? Porque a gente vai falar tanto que vocês vão acabar decorando, tá? Então, não se estressa muito com esses nomes agora. A gente tem o período chamado de época clássica da filosofia, né, que não necessariamente acaba o pré-socrático e surgem os socráticos, os clássicos, não é assim, né, é um processo, tem convivência entre alguns deles. E aí os clássicos, né, que a gente vai passar por eles inevitavelmente, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? E depois a gente tem a filosofia helenística, que já pega um período da Grécia, quando a Grécia está dominada pelo Império de Alexandre o Grande. Então, a gente tem o Pirro, o Epicuro, o Zenon, tá? Entre outros aqui, e todas em cidades-estados, certo?
Bom, quais são essas perguntas, né? Que perguntas são as primeiras que vão surgir para se buscar uma resposta racional, né? Então, perguntas do tipo: quem somos, né? O que somos? Onde nós estamos? Qual a nossa origem? Qual a origem do universo, né? Por que estamos aqui também? Né? São perguntas que são feitas, aí algumas delas, né? E muitas outras. Elas começam a impulsionar, então, o pensamento humano no desenvolvimento das ciências e todo o conhecimento, gente, que a gente tem acumulado, a humanidade tem acumulado até hoje, né? Essa primeira fase de pensamento racional que se denomina filosofia é o que vai dar o impulso para todas as ciências que a gente tem hoje, tá? Fazendo só um apanhado assim, histórico, né, da filosofia, durante a antiguidade a gente tem esse processo, né, a gente vai ter os socráticos que vão apresentar outras coisas, vão começar a se questionar também sobre o comportamento humano, sobre governo, né, sobre o desenvolvimento das coisas, não só sobre o mundo natural, né? Os primeiros filósofos se perguntavam muito sobre o mundo natural, tanto é que eles são chamados também de filósofos da physis, né? Physis de física, né? Do mundo físico, né? Então, entender a chuva, entender o eclipse, entender um arco-íris, entender o porquê que a gente respira, o porquê que eu preciso comer, como é que uma planta se alimenta, enfim, né? O que é uma força, por que as coisas caem, né? Como é que foi criado? Tem criação? Não tem criação? Como é que é isso? Né? Então, você tem essa primeira grande fase. Quando a gente chega na Idade Média, a filosofia ela vai se misturar com questões religiosas e vai dar origem a uma área chamada teologia. Né? Por que isso acontece no Ocidente? Porque a gente tem o advento do cristianismo. Né? O cristianismo vai surgir ali no Império Romano, né? Vai sofrer aqueles montes de perseguições, não vou entrar muito na parte histórica aqui, mas quando a gente tem já, né, por exemplo, século III, século IV já da era cristã, você já tem filósofos que vão começar a pegar os conceitos desenvolvidos pelos antigos e vão formar o dogma cristão, certo? Ou seja, a doutrina da igreja cristã. Professora, católica? Não, ainda não, tá, gente? Igreja católica. Ou seja, quando a igreja cristã começa a formar dogmas, né, e igrejas enquanto instituições, né, a igreja católica ela só vai se formar no século X, né, no século XI, na verdade, do 10 para o XI, e as igrejas cristãs que a gente tem mais hoje em dia, né, as protestantes, evangélicas, elas vão surgir a partir do 16. Mas todo esse pensamento vem junto com a filosofia. Por quê? Eles precisam, os cristãos, de uma maneira geral, eles precisavam convencer as pessoas, né, que aquela religião era verdadeira, eles precisavam convencer racionalmente a existência de Deus. Então, eles vão usar esses conceitos, principalmente de Aristóteles e Platão, e vão criar essa doutrina aí cristã, né, do cristianismo ocidental, utilizando esses conceitos na construção desses dogmas, no conhecimento e na estruturação da igreja cristã. Tá? Dois nomes importantes aí dessa fase, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Deixa eu ter uma ideia, para vocês terem só uma ideia, o Santo Agostinho, ele tinha uma frase assim, porque já questionavam, né, como é que eu provo a existência de Deus? Aí ele dizia o seguinte: não dá para provar, mas você precisa acreditar. Primeiro você acredita, depois você conhece. Né? Então, eles vão articulando isso, e é claro que isso tem um impacto no mundo até hoje. Né? Depois do período da Idade Média, a gente entra ali na Idade Moderna, e a grande característica, né, da Idade moderna, ali, principalmente no Ocidente, é uma racionalização extrema e uma busca de um conhecimento científico que rompa com essas explicações teológicas do cristianismo, em específico. Né? Então, a gente vai ter o chamado renascimento científico, e aí vocês, gente, nossa, o que ela está falando? Vocês sabem vários nomes. Né? Leonardo da Vinci, Nicolau Copérnico,
toda essa galera aí que são do século XV. Então, o que acontece? A filosofia moderna, né, desse período, ela começa a desenvolver novas formas de pensar. Esses pensadores vão buscar retomar a racionalidade, né, em busca de novos conhecimentos e antigos, analisando o mundo e o ser humano com métodos e experiências. Começa não que na Idade Antiga não tenha a existência de um método científico, tem, Aristóteles já propunha, tá? Mas na Idade Moderna a gente vai começar a ter uma cientificidade, né? Uma busca de encontrar um conhecimento verdadeiro sobre as coisas de uma maneira lógica e racional muito forte mesmo, tá? E a própria produção do conhecimento também começa a ser questionada. Então, como é que eu produzo conhecimento? Eu, enquanto indivíduo, eu recebo através daquilo que eu olho, daquilo que eu observo, daquilo que eu sinto do mundo, ou eu já tenho um conhecimento interno que eu preciso acessar? A gente adquire através dos sentidos. Preciso olhar as coisas, tá? E um cego, como é que ele adquire um conhecimento? Então, além do entendimento do mundo ao entorno, começa uma busca muito grande sobre como é que a gente funciona, né? Como é que se dão os nossos comportamentos e como é que a gente produz um conhecimento, tá? E aí a gente vai chegar a isso, né, até a filosofia contemporânea, que vai tecer novas críticas, vai aprofundar temas, vai refutar filósofos antigos, vai traçar novas questões, né? Então, a filosofia, gente, primeiro, ela não é um conhecimento pronto, acabado e estruturado. Aperfeiçoando, né? Mas ela também vai sempre abrir possibilidades de entendimento, possibilidades de questionamentos, e não necessariamente vai pôr uma resposta certinha para aquilo que você está procurando, né? Mas ela vai te criar muitas estruturas para você conhecer e para você entender o que está à sua volta e você mesmo, tá? Então, a filosofia contemporânea vai chegar. Quanto mais complexa se torna a sociedade, mais complexas são as teorias filosóficas, certo? Bom, a filosofia ela tem várias áreas, né? Dentro dela, assim, eu vou citar só algumas aqui, tá? Então, a gente tem a área da ética, né? A ética ela é extremamente importante na filosofia, ela acaba fazendo uma relação entre as outras áreas da filosofia também, e ela vai se dedicar muito ao comportamento humano, tá? Só que é o seguinte, gente, não é psicologia, tá? Não é terapia. É um entendimento de como o ser humano age, por que age dessa maneira, né? É natural, é cultural, né? Aquelas coisas que a gente escuta, né? O ser humano é bom por natureza ou é ruim por natureza? Né? Então, vai falar muito sobre o comportamento humano. E se a gente voltar lá, quando eu mostrei a Marilena para vocês, que num do trecho ela fala assim, o saber bem viver, né? Esse saber bem viver está ali dentro da ética também. Tá? E ela vai se relacionar aí com a área da filosofia política, né? Então, a gente tem um campo na filosofia que se dedica exclusivamente às estruturas políticas, né? Desde discutir o que é a política, até entender a complexidade dos estados, né? das formas, não, perdão, dos sistemas de governo, dos regimes de governo. Tá? A gente tem a epistemologia, que é o nome mais teórico que a gente dá para a teoria do conhecimento, que é aquela área que vai buscar o entendimento de como a gente produz o conhecimento. Ela é importantíssima como base de todas as ciências. Tá? A estética, né? Estética não é o Botox, tá, galera? Não é o Botox. A estética é o entendimento científico e racional sobre a arte e a nossa relação com a arte, e a arte enquanto produto humano, certo? E a lógica, né? A lógica, ela vem dentro da filosofia como uma ferramenta, digamos assim, né? Uma ferramenta de estruturação de conhecimento. Como é que eu formulo um argumento? Se eu dou uma tese para vocês, né? Dou uma ideia para vocês, eu preciso sustentar ela em argumentos. Como é que eu construo um argumento de forma que esse argumento seja verdadeiro, né? E comprove ali, de alguma maneira, a minha tese, né? Por exemplo,
Um governo que mata as pessoas é um governo genocida. Logo, Bolsonaro não deu vacinas, Bolsonaro é genocida. Certo? Como é que eu construo, então? Claro que eu fiz uma coisa bem simples aqui, mas você tem toda a estrutura lógica. E isso, gente, parece que é uma coisa muito longe da gente, mas a estrutura lógica da filosofia que vem desde Aristóteles, ela acaba, inclusive, moldando a forma com que a gente pensa. Por isso que a gente fala assim, isso aí não tem lógica, né? Então, isso aparece muito, tá? Então, a filosofia ela vai se desdobrar em diversas áreas, né, de análise da vida humana individual, coletiva, cria princípios metodológicos em busca de respostas, abre campos para o surgimento de mais perguntas, né? Cada pergunta que surge, né, cada pergunta que aparece, surgem novos métodos e novos conhecimentos e novas perguntas, né? E toda essa racionalização do conhecimento, o desenvolvimento dos métodos científicos, essa análise racional do mundo, permeia toda a história do pensamento humano e vai, né, ser impulsionada sempre pela filosofia até hoje. Tá? Esse lado questionador, né, da filosofia, que potencializa o nosso entendimento crítico das coisas, inclusive criticar até os próprios filósofos mesmo, mas para criticar a gente precisa conhecer, né? Senão a gente não tece críticas, é um mecanismo de desenvolver um pensamento crítico, e por isso que junto com a história, junto com a sociologia, são disciplinas que são cortadas, né, dependendo do tipo de governo, são cortadas dos currículos escolares, né? Na época da ditadura militar, elas foram retiradas dos currículos escolares, né? Os estudantes não tinham história, geografia, filosofia e sociologia, eles tinham, estudos sociais, né? Organização política do Brasil, nada muito questionador, né? Nos anos 2000, volta a obrigatoriedade de filosofia e sociologia, e que a BNCC, modificada a partir aí do Temer, né, acaba colocando totalmente de lado, né? Faz quem quer. Ô, Pro. Diga. Mas essa questão de tirar a filosofia e outros estudos da história é meio que um medo do sistema pelo conhecimento do mais pobre? Exato. Olha só, tem o seguinte, quando você tem... Eu vou voltar à tela aqui. Professora, uma coisa antes. Quando as pessoas falam que informação liberta, requer nesse sentido, né? Sim, eu diria que assim, não é só a questão da informação, né? A questão é, eu tenho a informação, o que é que eu faço com ela? Como é que eu transformo uma informação em conhecimento? Porque informação eu recebo milhares por dia, né? Se eu abrir um jornal, eu vou ter a mesma notícia de diversas maneiras. Se eu não questionar aquelas notícias, né, eu não estou produzindo um conhecimento sobre ela. Eu só sei aquilo. Quer ver? Eu vou fazer uma... Vou dar um exemplo aqui meio bobinho, né, mas eu acho que fica um pouco claro isso. Imagina o seguinte, sabe aquela passagem da Bíblia que Jesus andou sobre as águas? Imagina Jesus Cristo aqui em São Paulo, né? E ele resolve andar sobre as águas do Rio Pinheiros, certo? Se eu tenho um jornal, né, uma revista que é religiosa, ela vai dar essa notícia na primeira capa e dizer Jesus voltou e caminhou sobre as águas do Rio Pinheiros, certo? Se eu tenho uma revista, um jornal que não é religioso, ele vai dar uma notinha ali embaixo escrito louco caminha sobre as águas poluídas do Pinheiros. É o mesmo fato, não é? Então, só esse fato apresentado, ele é um conhecimento? Não. Eu preciso entender quem que escreveu, por que escreveu, né? Qual é a intenção de escrever? Quando eu escrevo sempre para alguém ler. Né? E aí, quando eu começo a questionar, como é que eu derrubo um governo autoritário? Com conhecimento. Primeiro, eu preciso saber que ele é autoritário. Sim. Né? Se eu não entender que ele é autoritário, eu não vou questionar. Tem que sempre ter os dois lados da moeda, né? Entender os dois lados, né? Exato. Os dois lados de como é exposto, no caso que você falou,
do louco e de Jesus Cristo. Exato. Né? Então, o pensamento crítico, né, é criticar a crítica, né? O pensamento crítico não é o criticar e falar, você, não é isso, né, gente? Pensamento crítico é tentar entender o que está por trás daquilo. Né? O que está por trás daquilo? Como é que eu questiono? Porque é o seguinte, gente, para criticar, eu preciso saber como que eu pergunto. Né? Quais perguntas eu vou fazer? E aí, por exemplo, eu posso dar uma aula de filosofia para vocês, gente, sem fazer vocês criticarem nada. É aquilo, né, Pri? Absorver informação apenas é muito diferente de você construir um pensamento crítico sobre aquilo que você está recebendo. Exato. Olha só, se eu pego um ensino técnico, vamos pegar assim um ensino técnico, né? O ensino técnico, ele te traz conhecimento? Traz. Não dá para negar, certo? Você vai fazer ali um curso de edificações, você tem conhecimento ali, certo? Agora, este conhecimento, ele vai te trazer uma visão ampla, uma capacidade de criticar, ou você vai ser mão de obra qualificadíssima porque você sabe edificar? O que a gente faz com conhecimento? Certo? Para pensar. Falem. Pode pensar também, falem, certo? Pode interromper. O que vocês acham disso? Gabi, eu ocupei muito tempo da aula, né, Flor? Você quis dizer mais ou menos que a gente, quando a gente faz um curso técnico, a gente absorve um conhecimento no caso, do que está sendo, sei lá, eu faço um curso de administração, eu vou aprender sobre administração, mas eu não vou ter um conceito crítico do que é administração, é tipo isso. É mais ou menos assim, você não é... É o seguinte, ó, vou tentar falar de uma outra maneira, assim. Olha só, a gente nasce sabendo alguma coisa? Não, certo? A gente é por instinto, a gente vai aprendendo as coisas ao longo da vida, né? Então, assim, isso significa que eu sou um ser indeterminado, certo? Eu não nasci determinada. Então, quer dizer que, por exemplo, se eu for viver numa comunidade que vai me ensinar que o branco é superior ao negro, eu vou crescer aprendendo o quê? Que o branco é superior ao negro. Sim. E se eu não tiver alguém que me fale, olha, eu sou superior por quê? Né? Ou fulano é superior por quê? Ou fulano é inferior por quê? Você vai reproduzir aquilo sem questionar. E sem perceber, porque você não entendeu aquilo. Você entendeu de uma outra maneira. Então, olha só, gente, eu não estou desqualificando o ensino técnico, certo? Mas eu estou colocando que ensino técnico, conhecimento técnico é uma coisa e o conhecimento questionador crítico é outra. Basicamente, assim, para o que ele se propõe, o ensino técnico é ótimo. O ensino técnico, ele não se propõe a dar ao aluno uma visão crítica das coisas, ele se propõe a ensinar tecnicamente a profissão ao aluno. Entenderam? Eles ensinam a teoria, né? Aí a questão da gente julgar aí é com a gente. Porque não é ensinado. É uma profissão. Questionamento, né? Por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês já ouviram falar de um livro que chama 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes? Já ouviram falar? É um livro, já tem uns 30 anos esse livro, né? Esse livro, ele fala assim, olha, você tem que ser proativo, eu sei de cor, você tem que ser proativo. Primeiro, ele fala, hábito 1, seja proativo. Hábito 2, tenha um pensamento, tenha um objetivo em mente. Hábito 3, priorize as primeiras coisas. Hábito 4, compreenda para ser compreendido. Hábito 5, crie sinergia. Hábito 7, cuide do seu corpo. Onde está a crítica? Onde está o pensamento crítico dentro desses hábitos?
Assim, ó, faz, tem uma receitinha de bolo aqui, faz isso, que você vai ser uma pessoa de sucesso. Aí eu pergunto, o que é o sucesso? Na verdade, eles não querem que a gente tenha um pensamento crítico para poder não haver questionamentos. Para não haver questionamento. Para ser facilmente influenciado. Exato. Querem robozinhos. Porque você vai chegar na sua posição no mercado de trabalho, na empresa que você vai trabalhar, você vai passar por aquela experiência apenas fazendo o que te pedem para fazer, se você não tem pensamento crítico. Você não vai questionar a sua posição ali dentro daquele contexto, você não vai questionar o papel do patrão ali naquele contexto, você não vai questionar quais são as conexões que você faz e por que você está naquela posição e por que o patrão está naquela posição. Você naturaliza coisas, porque você está só preocupado com o seu fazer profissional. Ó, quer ver um exemplo? Tipo assim... Aí pode falar. Fala, Rafa, pode falar. É mais ou menos como o governo faz com a gente, né? Eles mostram alguma coisa e desde a humanidade, desde quando foi criado essa questão mais governamental, né? Que acabou a monarquia, eles meio que fizeram uma estrutura de vida para as pessoas desde o começo. Lá você nasce, você vai para a escola, você estuda, você trabalha e depois você morre. Meio que já está estruturada a sua vida por inteiro e se você sair fora desse eixo, você é meio que considerado louco. Ou, sei lá, outra coisa, ou pessoa diferente. Então, eu acho que eles fizeram mais ou menos isso. Eles trilharam uma coisa para você que você não tem aquela capacidade de olhar e falar o que tá errado. Eu acho que isso aí deveria mudar, não tá certo. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso, né? É mais ou menos a alienação que as pessoas querem que a gente tenha. É aquele pensamento assim, você não enxerga fora da bolha, é só dentro da bolha. É isso mesmo, Rafa. Olha só, vou dar só um exemplo rápido aqui. Pensa o seguinte... uma mão de obra qualificada, certo? Qualificada. Você fala 3, 4 línguas, certo? Você opera 8, 5 máquinas, né? Você entende de administrar uma produção, aí você vira, sei lá, gerente de uma mega indústria, aí, gerente de supervisor de uma mega indústria, que você ganha 20 pau por mês, certo? Você não tem o pensamento crítico, você nem se enxerga enquanto trabalhador, quanto do lado do cara que está ali apertando parafuso que ganha R$1.000. Você acha que você atingiu o máximo de conhecimento, porque você ganha 20 mil, só que você é tão trabalhador quanto o outro que ganha 1.000, porque a hora que o patrão resolver cortar, ele vai cortar todo mundo, não importa se você é o cargo A, B, C ou D. E aí, porque você está nessa posição que você está ganhando 20 mil reais, você começa a atuar em favor do que favorece o patrão também, porque você acha que você está próximo desse contexto do patrão, como na verdade você ainda é trabalhador, tanto quanto o cara que está apertando parafuso lá embaixo. Então, se você não entende se você não tem pensamento crítico, você acaba tanto atuando quanto não atuando em favor de quem está no poder, né? De quem está... Isso. Você fica imaginado, né? É isso. André, pode falar. Em relação ao questionamento, quando vocês abordaram no tópico empresa, em relação ao emprego, eu estive pensando como que faz para ter uma visão crítica e começar a questionar numa empresa que é muito fechada, em que, tipo assim, tem a questão econômica, você tem só uma única fonte de renda por enquanto, mas tem as famosas empresas que, se você começar a questionar, você acaba sendo demitido por injusta causa, né? Sabendo como é o processo judiciário aqui do Brasil, que é um tanto demorado que às vezes nem tem progressão. Então, Exato. Como é para ter uma visão crítica? Eu diria assim, olha, André, eu diria o seguinte, a questão é o seguinte: o que é que você prefere? Ser manipulado sem saber que está sendo manipulado ou se vender ao capital entendendo que talvez você não consiga xingar o seu chefe porque você precisa pagar suas contas? Mas, por outro lado, você consegue atuar politicamente sabendo qual é o seu lado nessa história e quais são os seus reais interesses. Exato. Por exemplo... Então, desculpa, não, Gabi. pode falar. Não, pode falar. Olha só, você tem lá, o cara vai votar reforma trabalhista, certo?
o cara vai votar reforma trabalhista, na proposta da reforma trabalhista, o cara está falando, negócio seguinte, nós vamos tirar o 13º salário, porque o 13º salário é um custo muito grande, e a gente não consegue aumentar o salário do trabalhador, porque eu tenho que pagar 13º salário, certo? O cara faz uma proposta dessa. Aí, você que não pensa, né, que não consegue questionar a frase que o cara está falando, vai pensar o seguinte, nossa, é verdade, né? Então, tudo bem. Então, eu vou, inclusive, apoiar o cara que está lá no Congresso votando para tirar meu direito, porque eu acredito naquilo que ele está falando. E aí eu estou dando poder para o cara que, na verdade, vai me ferrar. Entendeu? Por exemplo, você quer ver uma coisa? Fundo de garantia. A gente pega a lei do FGTS, né? Ah, o FGTS, legal. Né? Tempo de serviço, você é demitido, você tem 40%, você fala, nossa, bacana, maior apoio ao trabalhador. Tá, o que tinha antes do FGTS? Como é que eu posso dizer que o FGTS me dá um suporte ao trabalhador se eu não sei o que tinha antes? Antes, existia uma legislação que previa 10 anos de estabilidade para todos os funcionários. Os caras criaram o FGTS e a permissão de demitir pagando uma multa, porque se o país entra numa crise, a empresa pode te demitir e te contratar de novo depois que a crise passar. Você não tem mais a estabilidade de 10 anos. Como diria o Rapa, né? Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? E aí, gente, é o seguinte, eu não estou dizendo que produzir conhecimento é fácil, eu não estou dizendo que ele vai deixar a gente feliz, mas eu gosto muito de uma frase do Nietzsche que diz assim, né? Quais são as cordas que me amarram? Porque eu só vou conseguir fazer alguma coisa para rompê-las se eu enxergar. Um escravo nunca vai saber, nunca vai querer deixar de ser escravo se ele não souber que ele é escravo. Matheus, pode falar. Eu queria citar um exemplo próprio mesmo que eu presenciei em relação a isso que a gente está conversando. Eu me formei no ensino técnico agora em logística, né, na ETEC, e eu arrumei um emprego na área de logística, e quando eu entrei eles falaram que eu ia atuar na área, participar mesmo dos processos. Mas chegando lá era um negócio totalmente diferente, assim, que eu só ajudava nas operações, eu não conseguia exercer o que eu tinha aprendido, porque só tinha que fazer o que me mandavam, tipo, carregar um caminhão ou carregar a caixa, mas os processos mesmo eu não podia atuar, porque isso era de demanda dos superiores, eu mesmo não podia exercer. Perfeito, eu também. E assim eu ficava perguntando, eu até tinha conversado com os superiores para ver como funcionava esse crescimento da empresa, né? Porque eu queria atingir outros cargos para poder exercer o que eu tinha aprendido, ou até mais. E eles disseram que a política de crescimento da empresa era basicamente se alguém da equipe morresse ou saísse, você subia, senão você ia continuar lá até. Exato. E aí, ó, gente, eu vou dizer uma coisa. A aula acabou, eu tomei o tempo da Gabi, que a Gabi ia falar de sociologia. Ah, não, continua. Mas eu vou dizer uma coisa, só para fechar o que o Matheus está colocando aí. Matheus, é o seguinte, quem é que organiza o sistema produtivo? É o cara que tem o ensino técnico ou é o cara que tem o conhecimento do funcionamento da produção de todas as etapas da produção? Quem tem o conhecimento, porque muitas vezes a gente tinha até superiores de cargos maiores, que assim, eles tinham o cargo maior, mas não sabiam exercer ele, tinham que pedir ajuda para quem tinha o conhecimento. Exato. E mesmo assim, era eles quem ganhavam mais, assim, tinham reconhecimento. Isso é a divisão técnica do trabalho, colocada com a Revolução Industrial. E aí, só para a Gabi não me bater depois, né? A sociologia, porque eu falei bastante da filosofia, mas a sociologia vem surgir no século XIX justamente com a Revolução Industrial, que vai modificar todo o sistema produtivo, todas as relações de trabalho, vai surgir essa separação do capitalista industrial e da classe operária trabalhadora, porque essa classe operária trabalhadora ela surge junto com a indústria, né? E aí esses sociólogos, Marx, Weber, Durkheim, vão olhar e falar: que mundo é esse? O que é que está acontecendo nisso aqui? E aí a sociologia também vai abarcar, né, essas questões do mundo do trabalho, essas questões das práticas sociais,
né? Como é que interfere, né? Então, o cara dá uma canetada ali em cima, que impacto faz isso aqui na minha vida, né? Como é que eu articulo as coisas com as pessoas, por que eu penso, por que eu não penso, por que eu tenho que bater ponto, porque, enfim, né? Onde é que está quem é que está me alienando? Né? É isso, Gabi, desculpa. Então, não, assim, achei super produtiva essa aula, de qualquer forma, assim, mesmo que não tenha dado, a gente deixa para depois. Mas então, acho que o maior legado, inclusive, dessa aula seria vocês pensarem nessas questões de por que será que estão tirando, né, história, geografia, filosofia da grade, né? Por que será que o ministro da Educação disse que tem que ter curso técnico, não é para todo mundo frequentar a faculdade? Por que será que isso está acontecendo, né? Então, acho que boas coisas já para vocês começarem a pensar, e qualquer coisa estamos aqui. No grupo, por e-mail, a gente pode deixar o e-mail aqui no chat também, se vocês quiserem conversar. E é isso. Querem perguntar mais alguma coisa, comentar alguma coisa? Essa é a última aula, Pri? Então é a última antes do almoço, né?